Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e a nossa videoaula de hoje é para discutirmos o texto Ética e Educação, uma revisão da literatura educacional de 1990 a 2003. Os autores são Yves de Latailler, Lucimara Silva de Souza e Letícia Visioli. Tá? Bom, o que a gente quer, o que eu acho interessante pensar desse texto? O primeiro, a constatação que os autores fazem que nos últimos anos nunca se falou tanto em ética, né? E ao mesmo tempo nunca se criticou tanto a ausência da ética no comportamento das pessoas. É um dado curioso, quer dizer, tem se escrito bastante sobre o tema e tem se detectado bastante também que as pessoas não seguem, não têm ética ou muito pouca ética. O segundo ponto que os autores destacam é que de toda essa discussão, sem dúvida, há um debate sobre a ética na política, a bioética é um tema que a área jurídica vem discutindo bastante, mas quando a gente chega na educação, isso pouco ou nada aparece, né? E é interessante, e é a partir daí que os autores começam a desenvolver seu raciocínio. Tá? O primeiro passo é que, muitas das vezes, os textos, nas poucas vezes, por exemplo, que um texto sobre educação discute ética, há uma confusão tremenda com a palavra moral. E os autores nos chamam a atenção, moral e ética não são sinônimos, tá? Muito pelo contrário, tá? Tem diferenças bem marcadas. O segundo aspecto, tá, é que muitas das vezes percebe-se que o que o autor queria tratar era falar sobre moral. E aí ele troca a palavra moral pela palavra ética, o que também tem algumas reflexões sobre isso. Por que se faz isso? Então, o primeiro passo é a gente tentar entender o que é moral e o que é ética, no final das contas. Quando a gente fala moral, nós estamos falando de valores, princípios, regras que uma pessoa ou grupo legitima. O que significa isso? Vamos pensar primeiro num grupo de pessoas, num grupo social. Eles entendem, eles criam um conjunto de regras que define o que é certo e o que é errado. E aí isso está preso à ideia, se vincula à ideia de moral. Ou seja, a palavra moral ela tem um vínculo sempre constantemente vinculado a uma ideia, a dimensão do dever, né? Ou seja, da obrigação. Ou, em último caso, como devo agir. É certo agir dessa maneira? É errado agir dessa maneira? Quer dizer, a moral ela transita por esse tipo de debate, por esse tipo de preocupação. Já a palavra ética, ela diz respeito a uma espécie de reflexão sobre esses valores morais, né? Ou seja, essa reflexão ela busca o que, no final das contas? É o que os autores vão chamar de dimensão da felicidade. Ou seja, que vida que eu quero ter? O que eu quero da minha vida? Algumas pessoas vão pensar assim, bom, mas Marcelo, não teria então, elas não são parecidas? Eu vou dizer não são. A ideia de moral, ela parte de novo de um pressuposto de certo e errado, né? O que significa dizer que eu, por exemplo, se desejo ter uma vida ética, nada me impede de não adotar ou até mesmo de duvidar publicamente de certas regras morais, adotando, por via de consequência, um outro conjunto qualquer de regras, né? Então, significa dizer, por exemplo, se eu reconheço que um determinado grupo social, uma determinada sociedade, ela tem como regras morais X, Y, Z, eu, como tenho princípios éticos e busco a minha felicidade, né, eu posso colocar em dúvida, eu posso colocar em xeque se aqueles itens X, Y, Z, eles são válidos, né? Ou seja, a ética, ela reflete, ela procura, reflete, a palavra não está sendo bem empregada, ela procura pensar, né? Ela procura tecer uma análise crítica daquele conjunto de regras morais. Quer dizer, é nesse sentido que as palavras devem ser divididas e, portanto, na melhor das hipóteses, elas podem até ser complementares em alguns aspectos, mas elas não são sinônimos, elas não são iguais. Muito obrigado. Na próxima vídeo a gente continua o nosso debate.